Você já se perguntou por que a savana africana é vendida como o cenário mais bonito do planeta? Pôr do sol dourado, acácias recortadas contra o horizonte, manadas em movimento lento sob a luz perfeita. É uma mentira romântica. A savana não é um cartão postal, é um matadouro a céu aberto. Aqui a beleza não é o que você vê, é o que você não vê até ser tarde demais. A grama alta escondendo olhos amarelos, o silêncio antes do rugido, o movimento quase imperceptível na margem do rio. A savana africana não é governada pela harmonia. É governada por uma lei mais antiga que qualquer civilização humana: casse ou seja caçado. E os mestres dessa lei, os executores dessa sentença de morte diária, não são animais selvagens. Essa expressão é fraca, infantil. O que vive aqui são armas biológicas, máquinas de matar refinadas ao longo de milhões de anos de teste, falha, adaptação e perfeição. Cada músculo, cada dente, cada instinto foi forjado no fogo da seleção natural. E o que não matava com eficiência simplesmente deixou de existir. Este não é um documentário sobre a vida selvagem. Este é um dossiê sobre a engenharia da morte, uma análise tática do sistema de predação mais sofisticado que a evolução já produziu. Porque a savana não é um santuário. É um campo de batalha vivo, onde a guerra pela sobrevivência nunca termina, e os soldados mais letais do planeta operam em silêncio absoluto. Neste vídeo, você vai entrar no mundo dos maiores assassinos da Terra. Não vamos romantizar, não vamos suavizar. Vamos mostrar a verdade nua e brutal sobre como esses predadores operam, como eles pensam, como eles matam. E você vai entender que cada caçada não é um ato de violência aleatória. É a execução de um protocolo tático desenvolvido ao longo de eras, testado em campo milhões de vezes, aperfeiçoado pelo único juiz que importa: a morte. Conheça o arsenal. A alcateia de leões, a infantaria pesada da savana, especializada em emboscadas coordenadas para derrubar gigantes blindados como o búfalo africano. O guepardo, um projétil biológico calibrado para perseguições em alta velocidade, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. O leopardo, o assassino fantasma, mestre absoluto da furtividade, que mata no escuro e arrasta cadáveres 3 vezes mais pesados que ele para o topo das árvores. Mas a galeria de assassinos não termina aí. Os cães selvagens, os maratonistas da morte, que vencem suas presas não pela força, mas pela resistência implacável, perseguindo até que o coração da vítima simplesmente pare. As hienas, demolidores de ossos cuja mordida possui força suficiente para esmagar fêmures de búfalo e cujo estômago digere até mesmo o que outros predadores descartam. E o crocodilo, a emboscada aquática, um design de morte tão perfeito que permanece inalterado há 200 milhões de anos. 6 estratégias, 6 formas de matar, 6 soluções evolutivas para o mesmo problema. Como transformar carne viva em alimento antes que você mesmo se torne a refeição. Este é o manual de operações da savana. Este é o protocolo que mantém o motor da vida funcionando através do combustível da morte. E você precisa entender uma coisa desde já. Esses predadores não matam por prazer, não matam por esporte. Eles matam porque a alternativa é a extinção. Cada caçada é uma aposta de vida ou morte. Falhe, e você morre de fome. Falhe repetidamente, e sua linhagem desaparece da terra. A pressão é absoluta. E foi essa pressão que esculpiu os assassinos mais eficientes que o planeta já viu. Então, abandone a ideia de que a natureza é gentil. Abandone a fantasia de que existe equilíbrio pacífico. O equilíbrio da savana é mantido por dentes e garras. O equilíbrio é sangue molhando a terra seca. O equilíbrio é a morte alimentando a vida em um ciclo que não para nunca, que não dorme nunca, que não perdoa nunca. Você está prestes a testemunhar a caçada implacável. Não como um espetáculo distante, mas como um estudo de caso sobre a engenharia mais brutal e mais brilhante da natureza. Você vai entender por que esses animais são o que são. E no final você vai olhar para a savana com olhos completamente diferentes. Porque uma vez que você enxerga a savana pelo que ela realmente é,
um laboratório vivo de táticas letais operando há milhões de anos, você nunca mais consegue ver beleza sem enxergar a morte que a sustenta. E talvez, apenas talvez, você comece a entender que nós, humanos, também fazemos parte desse sistema e que ignorar essas lições pode custar muito mais do que imaginamos. Se você quer entender a verdadeira face da natureza, se você está pronto para ver além da ilusão, então junte-se a nós nesta missão. Aperte o botão de curtir. Inscreva-se no canal, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga a vida, a morte e o fio de navalha que separa as duas. A caçada começa agora. A primeira mentira que te contaram sobre os predadores da savana é que eles são animais selvagens. A segunda mentira é que eles são movidos por instinto primitivo. A verdade, você está olhando para a tecnologia militar de ponta, desenvolvida não em laboratórios, mas em campo de batalha, testada não em simulações, mas em combate real, aprovada não por engenheiros, mas pela única força que não aceita falhas, a extinção. Vamos aos números, porque números não mentem. Um leão adulto precisa de aproximadamente 7 quilos de carne por dia para sobreviver. Uma leoa, caçadora principal da alcateia, precisa de 5. Multiplique isso por uma alcateia de 15 indivíduos. São mais de 80 quilos de carne fresca por dia. Isso não aparece magicamente. Isso precisa ser caçado, morto, defendido de outros predadores e consumido antes que apodreça sob o sol africano. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. A taxa de sucesso média de uma caçada de leões é de apenas 25%. Isso significa que a cada 4 investidas, 3 terminam em fracasso absoluto. Energia gasta, calorias queimadas, risco de lesão, nada em troca. E, no entanto, eles sobrevivem, eles prosperam. Como? Através de engenharia social e tática militar refinada ao longo de milhões de anos. A savana não é um cenário, é um sistema, um motor biológico que funciona através de transferência de energia. E os predadores são as peças-chave desse motor. Sem eles, as populações de herbívoros explodem. Com herbívoros em excesso, a vegetação é devastada. Com a vegetação destruída, o solo fica exposto. Com o solo exposto, a erosão começa. E o que era savana vira deserto. Esse processo não é teoria. Já aconteceu. Em áreas onde predadores foram eliminados, o colapso ecológico levou menos de uma década. Então entenda, cada predador que você vai conhecer agora não é apenas um assassino, é um regulador, um guardião do equilíbrio. E a forma como eles matam não é acidental. É a solução para problemas específicos que levaram milhões de anos para serem resolvidos. Os leões são a infantaria pesada da savana. Sua especialização não é velocidade, não é furtividade absoluta, é força coordenada. Uma alcateia de leões operando em caçada é uma unidade militar executando uma emboscada com precisão cirúrgica. As leoas, menores e mais ágeis, formam a linha de frente. Elas se dividem. Uma metade se posiciona contra o vento, invisível ao olfato da presa. A outra metade cerca pelo flanco oposto. A comunicação é silenciosa. Contato visual, linguagem corporal. Cada membro da unidade sabe exatamente seu papel. Não há confusão, não há hesitação. E quando a presa entra na zona de morte, quando cruza a linha invisível além da qual não há retorno, a emboscada é disparada. Explosão de velocidade. 50 km por hora em distância curta. Garras como ganchos de aço. Dentes projetados não para cortar, mas para segurar. E a técnica de execução, estrangulamento. A leoa morde a traqueia e segura. Não há luta, não há drama, apenas matemática fria. Fluxo de oxigênio interrompido. Presa morta em 4 minutos. Mas o que realmente define o leão como predador de elite não é a força individual. É a capacidade de derrubar megafauna. Búfalos africanos adultos pesam 800 quilos. Possuem chifres que podem empalar um leão com um único movimento de cabeça. São agressivos. Viajam em manadas de centenas de indivíduos e defendem seus membros com fúria coordenada. Para qualquer predador solitário, são intocáveis.
Mas para uma alcateia de leões, são comida. A estratégia é precisa. As leoas isolam um indivíduo da manada, geralmente um jovem, um velho ou um ferido, e então aplicam peso. Uma leoa pula nas costas do búfalo, outra ataca pelas pernas traseiras, tentando derrubar. Uma terceira vai para a cabeça, esquivando dos chifres, buscando a garganta. O búfalo luta. Ele é forte, ele é poderoso, mas está lutando contra 4, 5, 6 leoas simultaneamente. E a matemática é simples. Ele não pode lutar contra todas ao mesmo tempo. Em 10 minutos ele está no chão. Em 15, está morto. E a engenharia social dos leões vai muito além da caçada. Dentro da alcateia, existe uma hierarquia militar rígida. O macho alfa não caça frequentemente, mas seu papel é crucial. Ele é a arma de defesa estratégica. Seu rugido pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. É uma declaração de território. Um aviso que ecoa pela savana como um sino de guerra. Esse território, geralmente de 100 quilômetros quadrados, é patrulhado, marcado e defendido com violência absoluta. Quando o território é invadido por machos rivais ou por clãs de hienas em número superior, o macho alfa é o tanque de guerra. 250 quilos de músculo e mandíbulas que exercem uma força de mordida de 320 quilos por centímetro quadrado. Ele não foge, ele não recua, ele luta até a morte, porque sem território, a alcateia não tem área de caça, e sem área de caça todos morrem de fome. O macho alfa não é um tirano preguiçoso, é a última linha de defesa. Agora mude de categoria, saia da força bruta coordenada e entre na velocidade absoluta. O guepardo não é um felino comum, é uma aberração evolutiva, uma resposta biológica a uma pergunta específica. Como capturar a presa mais rápida da savana, a gazela, que atinge 80 km por hora e pode mudar de direção em frações de segundo. A resposta da evolução foi radical. Transforme o predador em um projétil biológico. O guepardo é o único felino que não consegue retrair completamente suas garras. Por quê? Porque elas funcionam como travas de atletismo, dando tração na explosão inicial. Sua coluna vertebral é incrivelmente flexível, funcionando como uma mola, que se comprime e se estende a cada passada, adicionando metros à distância coberta. A cauda é longa, pesada e funciona como um leme aerodinâmico, permitindo mudanças de direção em velocidade total que desafiariam qualquer engenharia humana. E os números são absurdos, de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Velocidade máxima registrada, 120 km por hora. Duração máxima de perseguição, 20 a 30 segundos. Porque aqui está o preço da velocidade superaquecimento. O corpo do guepardo, operando nessa intensidade máxima, gera calor a uma taxa que se aproxima de níveis letais. Após uma perseguição em velocidade máxima, o guepardo precisa de 30 minutos para resfriar. Sua respiração atinge 150 ciclos por minuto. A temperatura corporal sobe perigosamente. Ele está à beira do colapso térmico. Cada parte do corpo foi sacrificada no altar da velocidade. O crânio é pequeno para reduzir peso. As mandíbulas são fracas comparadas a outros felinos. Os dentes são curtos. Ele não tem força para quebrar o pescoço de presas grandes. Sua técnica de morte é o estrangulamento, mas ele precisa segurar a traqueia da presa por 5 a 10 minutos, tempo durante o qual está completamente vulnerável. E é aqui que a fragilidade dessa arma biológica se revela. O guepardo é leve demais para defender sua caça. Um leopardo, metade mais pesado, rouba sua presa sem esforço. Uma hiena solitária o intimida. Um leão simplesmente toma o que quer. Até abutres em número suficiente o afastam da própria caça. Sua taxa de sucesso em caçadas é de 50%, o dobro dos leões. Mas sua taxa de perda de presas para outros predadores é de 10%. A evolução deu a ele velocidade incomparável, mas cobrou o preço em vulnerabilidade absoluta. E há outro problema. O guepardo é geneticamente frágil. Análises de DNA mostram que toda a população mundial de guepardos possui diversidade genética extremamente baixa. Eles passaram por um gargalo evolutivo, provavelmente há 10 mil anos, onde a população caiu para números criticamente baixos.
Sobreviveram, mas o custo foi alto. Hoje, qualquer doença que afete um guepardo pode afetar todos. Eles são, essencialmente, clones. E isso é uma sentença de morte a longo prazo. Agora entre nas sombras. Esqueça velocidade. Esqueça força coordenada. Entre no domínio do assassino fantasma. O leopardo é a furtividade transformada em forma animal. Enquanto leões caçam em grupo e guepardos apostam na perseguição aberta, o leopardo opera sozinho. Sempre. Ele é o franco atirador da savana, o operador solitário, o predador que você nunca vê até que seja tarde demais. Sua pelagem é camuflagem viva. As rosetas, manchas escuras em forma de círculos imperfeitos, quebram o contorno do corpo contra a vegetação. Na luz filtrada pelas árvores, no crepúsculo, na escuridão total, o leopardo simplesmente desaparece. E ele usa isso como arma tática. Sua estratégia é paciência transformada em violência súbita. O leopardo pode permanecer imóvel por horas, camuflado na vegetação, observando, esperando, calculando a distância, monitorando padrões de movimento da presa. Ele estuda, ele aprende, ele memoriza rotas, horários, comportamentos, e quando a presa se aproxima o suficiente, quando entra na zona de morte de 5 metros, o leopardo explode. Não há som de aviso, não há chance de reação. A aceleração é instantânea, 0 a 60 km por hora em 2 segundos. A mordida vai direto para a garganta ou para a base do crânio, os caninos penetrando entre as vértebras cervicais, cortando a medula espinhal. Morte em segundos. Mas a verdadeira genialidade do leopardo não está na caçada, está no que ele faz depois. Ele arrasta a presa, muitas vezes pesando 3 vezes seu próprio peso corporal, para cima de uma árvore. Um impala de 60 quilos sendo arrastado por um leopardo de 70 quilos, tronco acima, contra a gravidade, usando apenas a força da mandíbula e das patas dianteiras. É uma proeza de engenharia muscular que desafia qualquer mamífero de tamanho comparável. Por que fazer isso? Por que gastar energia preciosa arrastando uma carcaça pesada para o alto? Porque no solo, a caça seria roubada em minutos. Leões, hienas, cães selvagens, abutres, chacais, todos são ladrões oportunistas. Mas a 5 metros de altura, equilibrado nos galhos de uma acácia, a presa está segura. E o leopardo pode se alimentar por 3, 4, 5 dias da mesma caça. Ele volta, come um pouco, descansa, volta novamente, até que reste apenas ossos. A força muscular relativa do leopardo é superior à de qualquer outro grande felino. Ele pode carregar presas que representam até 130% de seu peso corporal. E suas patas são adaptadas para a escalada. Garras retráteis e curvas. Patas largas com almofadas que funcionam como ventosas naturais. Ele sobe, desce, salta de galho em galho com a facilidade de um primata. Territorialidade extrema. Um leopardo macho controla até 30 km², uma fêmea até 15. E eles marcam esse território com ferocidade calculada. Arranhões verticais nas árvores, sempre na mesma altura, funcionando como placas de aviso. Urina com feromônios em pontos estratégicos. Fezes deixadas em locais elevados e visíveis. A mensagem é clara. Este território está ocupado, invada por sua conta e risco. Porque, ao contrário dos leões, que toleram certa sobreposição territorial entre alcateias vizinhas, leopardos não negociam. Encontros territoriais entre machos terminam em combate. E combates de leopardos são rápidos, brutais e frequentemente letais. Eles não rugem, não há aviso sonoro, apenas explosão de violência, garras rasgando, caninos perfurando, e um dos dois sai ferido ou morto. Agora mude novamente de tática. Esqueça a emboscada. Esqueça a velocidade explosiva. Esqueça a furtividade. Entre na guerra de desgaste. Os cães selvagens africanos possuem a maior taxa de sucesso em caçadas de todos os predadores terrestres do planeta. 80%. Não é erro. Não é exagero. 80% de suas caçadas terminam em morte da presa. Nenhum outro predador chega perto desse número. Como? Resistência. Pura. Implacável. Absoluta. Os cães selvagens não explodem em velocidade como o guepardo.
Eles mantêm uma velocidade constante de 60 km por hora, por 60 minutos. Eles não emboscam como leões. Eles perseguem abertamente, à luz do dia, sem subterfúgio. E não desistem. Nunca. A presa pode correr para onde quiser. Pode tentar se esconder. Pode mudar de direção 1000 vezes. Não importa. Os cães selvagens vão continuar atrás, sem pausa, sem descanso. A presa corre, cansa, diminui a velocidade, tenta recuperar o fôlego, mas os cães selvagens não dão esse tempo. Eles pressionam, constantemente. A presa corre mais, cansa mais, e os cães selvagens revezam. Enquanto um lidera a perseguição, mordendo os quartos traseiros da presa, tentando derrubar, os outros economizam energia logo atrás. Quando o líder cansa, outro assume a dianteira. E assim continua numa rotação perfeita, até que a presa simplesmente não consiga mais correr. Não há para onde fugir. Não há descanso. Não há misericórdia. O coração da presa entra em taquicardia extrema. Os músculos acumulam ácido lático. A respiração falha. E quando ela finalmente cai, exausta, os cães atacam. E aqui está o que separa os cães selvagens de todos os outros predadores da savana. Eles não matam com mordida na garganta. Eles não esperam a presa morrer. Eles comem a presa viva, rasgam o abdômen, expõem os órgãos internos e começam a se alimentar enquanto o animal ainda respira. Parece brutal. É brutal, mas também é eficiente. A presa morre em 2 a 3 minutos, mais rápido que por estrangulamento, que leva de 5 a 10. E não há risco de a presa revidar e ferir o predador durante uma luta prolongada. É execução por desmembramento ativo. E funciona. Mas a engenharia social dos cães selvagens é o que realmente os diferencia. Eles vivem em bandos de até 20 indivíduos. E diferente dos leões, onde existe hierarquia rígida imposta por violência, os cães selvagens operam em algo próximo de uma democracia. Antes de cada caçada, eles fazem uma votação. Literal. Eles espirram. Se a maioria do bando espirrar em sequência, a caçada é aprovada e começa imediatamente. Se não houver consenso, eles esperam, descansam e tentam novamente mais tarde. E cuidam dos feridos e fracos. Um cão selvagem que se machuca em caçada não é abandonado para morrer, como aconteceria em quase qualquer outra espécie de predador. O bando regurgita comida para alimentá-lo até que ele se recupere. Fêmeas que acabaram de ter filhotes permanecem na toca e o bando traz comida para elas. Filhotes órfãos são adotados por outros membros do bando. Esse comportamento cooperativo é raríssimo entre carnívoros. E existe por uma razão tática clara. Cada membro do bando aumenta a taxa de sucesso da caçada. Perder um membro enfraquece a unidade inteira. Então, eles protegem uns aos outros. Agora, entre no domínio da força bruta e do oportunismo inteligente. As hienas, vilipendiadas na cultura popular, retratadas como covardes necrófagas que roubam caças de predadores nobres. A realidade, completamente invertida. 60% da alimentação de um clã de hienas vem de caças que elas mesmas mataram. E quem rouba de quem? Leões roubam caças de hienas com muito mais frequência do que o contrário. A arma que as hienas carregam é uma das mais poderosas da savana, a mandíbula. Uma hiena adulta pode exercer uma força de mordida de 1.100 quilos por centímetro quadrado. Isso é suficiente para esmagar o fêmur de um búfalo adulto. Elas não cortam carne com precisão como os felinos. Elas trituram. Ossos, tendões, cartilagem, tudo é esmagado e consumido. E seu sistema digestivo é tão ácido, tão poderoso, que consegue dissolver pelo cascos e até chifres. Nada é desperdiçado. Absolutamente nada. Clãs de hienas podem ter até 80 indivíduos e são matriarcais. As fêmeas são maiores, mais agressivas, possuem níveis de testosterona mais altos que os machos e comandam toda a hierarquia social. A fêmea alfa decide quando caçar, onde caçar e quem come primeiro. E essa estrutura social poderosa permite que um clã grande derrube presas que leões não conseguem sozinhos. Girafas adultas de 4 metros de altura, búfalos machos solitários pesando quase 1 tonelada, até mesmo hipopótamos juvenis.
A estratégia de caça das hienas em clã é o cerco total. Elas cercam a presa por todos os lados, atacam simultaneamente, mordem pernas, barriga, pescoço, qualquer parte acessível. A presa gira, tenta se defender, mas não pode lutar em todas as direções ao mesmo tempo. E as hienas são incrivelmente resistentes. Elas podem lutar por horas, podem receber coices, chifradas, ser pisoteadas e continuam voltando, porque sabem que o tempo está a favor delas. Eventualmente a presa vai cansar, e quando ela cair será desmembrada em minutos. Finalmente, entre na emboscada aquática, o crocodilo do Nilo. Um design de morte tão perfeito que a evolução parou de mexer nele há 200 milhões de anos. Ele já estava aqui quando dinossauros caminhavam pela Terra. Sobreviveu à extinção que matou os dinossauros. Sobreviveu a 5 extinções em massa. Sobreviveu a mudanças climáticas radicais que transformaram florestas em desertos e desertos em florestas. E continua exatamente o mesmo, porque quando algo funciona perfeitamente, você não muda. Sua estratégia é a paciência elevada à forma de arte marcial. Um crocodilo pode permanecer submerso, completamente imóvel, por 2 horas. Apenas os olhos e as narinas acima da linha d'água. Invisível, esperando. Quando a presa se aproxima da margem para beber, quando baixa a cabeça e fica vulnerável, o ataque é explosivo. Aceleração de 0 a 30 km por hora em 1 segundo. Mandíbulas se fecham com força de 1.800 kg por centímetro quadrado. A presa é arrastada para dentro d'água. E então vem a técnica de execução que define o crocodilo: o rolo da morte. O crocodilo gira o corpo em torno do próprio eixo enquanto mantém a presa presa nas mandíbulas. Gira 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ossos se quebram, carne se despedaça, a presa se afoga e pedaços inteiros do corpo são arrancados pela força centrífuga combinada com a mordida. É uma execução que combina afogamento, desmembramento e esmagamento simultaneamente, e é inescapável. Uma vez que você está nas mandíbulas de um crocodilo dentro d'água, você já está morto. Este é o arsenal completo. 6 estratégias, 6 predadores, 6 soluções evolutivas para o mesmo problema fundamental: como transformar vida em morte de forma eficiente o suficiente para garantir a própria sobrevivência. E cada uma dessas estratégias funciona porque foi testada em campo milhões de vezes, refinada pela seleção natural, aprovada pelo único critério que importa: sobreviver para se reproduzir. Esses predadores não são aberrações violentas, são reguladores ecológicos, controladores de população, garantidores do equilíbrio. Sem leões, as manadas de búfalos e zebras explodem em número e destroem a vegetação. Sem leopardos, as populações de antílopes médios crescem descontroladamente. Sem hienas, carcaças apodrecem e espalham doenças. Sem cães selvagens, as presas rápidas não têm controle. Sem crocodilos, os herbívoros destroem as margens dos rios. Cada predador é uma peça no motor da savana. Retire uma peça e o motor começa a falhar. Retire várias e o motor para completamente. E o que era um ecossistema vibrante, vivo, funcional, vira terra morta em uma geração. E a pergunta que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feita é: o que acontece quando esse arsenal começa a desaparecer? Agora que você conhece o arsenal, agora que entende a engenharia por trás de cada assassino, é hora de mudar a perspectiva. Porque o que você acabou de ver não é apenas força bruta, não é apenas instinto cego, é inteligência, é estratégia, é sabedoria funcional acumulada ao longo de milhões de anos de testes práticos, onde o fracasso significava extinção. E a humanidade, finalmente, está começando a perceber isso. Estamos começando a entender que esses predadores não são apenas animais perigosos que precisam ser temidos ou eliminados. Eles são professores, bibliotecas vivas de soluções para problemas que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda estamos tentando resolver. Existe um campo de estudo chamado biomimética, a ciência de imitar a natureza para resolver problemas humanos. E os predadores da savana estão se revelando como uma das fontes mais ricas de inspiração para engenharia, medicina
inteligência artificial, organização social e até mesmo filosofia de vida. Vamos explorar como cada um desses assassinos está ensinando à humanidade lições que não conseguiríamos aprender de nenhuma outra forma. Comece com o guepardo, o projétil biológico, a máquina de velocidade. Engenheiros automotivos e aeroespaciais estudam o guepardo há décadas, tentando entender como um corpo de 70 quilos pode acelerar tão rápido sem se despedaçar. A resposta está na coluna vertebral. Ela funciona como um sistema de molas interconectadas. Quando o guepardo corre, a coluna se comprime e se estende em cada passada, armazenando e liberando energia cinética de forma incrivelmente eficiente. Essa descoberta inspirou sistemas de suspensão em veículos de alta performance. Carros de corrida modernos usam princípios semelhantes. Suspensões que armazenam energia durante curvas e a liberam na saída, aumentando velocidade sem aumentar consumo de combustível. Mas a aplicação vai além de carros. Próteses robóticas para atletas paralímpicos foram redesenhadas com base na biomecânica do guepardo. As lâminas de corrida, aquelas próteses curvas que você vê em competições, imitam diretamente a função de mola da coluna e das pernas do guepardo. E há mais. A cauda do guepardo funciona como um leme aerodinâmico, permitindo mudanças de direção em alta velocidade. Drones militares e civis agora usam estabilizadores traseiros baseados nesse princípio. Em vez de depender apenas de rotores ou asas para manobras, alguns modelos incorporam apêndices móveis traseiros que funcionam exatamente como a cauda do guepardo, permitindo giros mais rápidos e precisos sem perder estabilidade. Mas talvez a lição mais importante do guepardo não esteja na velocidade, esteja na fragilidade. O guepardo nos ensina que especialização extrema tem um custo. Você pode ser o mais rápido, mas isso significa sacrificar força, resistência, capacidade de defesa. Em design de produtos, em estratégia empresarial, em planejamento de carreira, a lição é a mesma. Otimização extrema para uma função única cria vulnerabilidades extremas em todas as outras áreas. O guepardo é um aviso vivo sobre os perigos da superespecialização. Agora, vá para o leopardo, o mestre da furtividade. Forças especiais ao redor do mundo estudam leopardos. Não é piada, não é metáfora, é real. Unidades de elite analisam filmagens de leopardos caçando para entender movimentação silenciosa, camuflagem efetiva, paciência tática e timing de ataque. O leopardo espera horas pelo momento perfeito. Não ataca quando a presa está perto. Ataca quando a presa está perto e distraída. Essa distinção é crucial. Militares aplicam isso em operações de reconhecimento e infiltração. Não é sobre estar próximo do alvo. É sobre estar próximo do alvo no momento em que ele está mais vulnerável. Timing supera força. Paciência supera velocidade. E isso vem direto do manual de caça do leopardo. A capacidade do leopardo de arrastar presas pesadas para árvores inspirou desenvolvimentos em robótica de escalada. Robôs projetados para inspeção de estruturas verticais, resgate em montanhas e até mesmo exploração espacial usam sistemas de garras e distribuição de peso baseados na biomecânica das patas do leopardo. As almofadas das patas do leopardo funcionam como ventosas naturais, criando sucção através de microestruturas. Luvas de escalada de alta performance agora incorporam materiais que imitam essas microestruturas, aumentando aderência sem aumentar peso. Mas a verdadeira genialidade do leopardo está na sua estratégia de armazenamento de comida. Ele não come tudo de uma vez. Ele guarda. Ele volta. Ele economiza energia, não caçando todos os dias. Isso inspirou sistemas de logística e gestão de recursos. Empresas de tecnologia usam princípios semelhantes para gerenciar servidores e energia. Não consumir tudo que está disponível imediatamente, mas distribuir o consumo ao longo do tempo de forma eficiente. Agora, entre na alcateia de leões. A infantaria pesada, a força coordenada. E aqui a lição não é sobre músculos ou garras, é sobre organização social. Leões nos ensinam sobre liderança distribuída. Sim, existe um macho alfa, mas quem realmente comanda a caçada
são as leoas experientes. Elas tomam decisões táticas em campo. Elas coordenam movimentos. Elas ajustam estratégias em tempo real, baseado no comportamento da presa. Empresas de tecnologia e consultorias organizacionais estudam a estrutura social dos leões para entender liderança efetiva em equipes. A hierarquia existe, mas não é rígida demais a ponto de sufocar iniciativa. Cada membro da alcateia tem autonomia tática dentro de um framework estratégico maior. Isso é exatamente como equipes de desenvolvimento de software de alto desempenho operam. Liderança clara, mas liberdade operacional para quem está executando no campo. E há a divisão de papéis. O macho alfa não caça frequentemente, mas sua função de defesa territorial é crucial para a sobrevivência de todos. Isso desafia a noção moderna de que líderes precisam estar envolvidos em cada detalhe operacional. Às vezes, a função mais importante do líder é manter o ambiente seguro para que outros possam executar. Proteção de perímetro, não microgerenciamento. Os leões também nos ensinam sobre economia de energia. Eles dormem 20 horas por dia, não por preguiça, mas por eficiência. Cada caçada queima milhares de calorias. Gastar energia desnecessariamente é um risco de sobrevivência. Em culturas de trabalho modernas, especialmente em ambientes de alta performance, essa lição está sendo redescoberta. Descanso estratégico não é fraqueza, é otimização de performance a longo prazo. Agora vá para os cães selvagens, a máquina de resistência. E aqui, as lições explodem em relevância. Primeiro, o sistema de votação. Antes de cada caçada, o bando vota através de espirros. Isso não é acidente evolutivo, é democracia funcional. E cientistas que estudam tomada de decisão em grupos descobriram que o sistema dos cães selvagens é surpreendentemente eficiente. Ele garante consenso sem exigir unanimidade absoluta. Ele permite que minorias sejam ouvidas, mas não bloqueiem ação. E ele cria comprometimento coletivo porque todos participaram da decisão. Organizações humanas estão aplicando isso. Empresas experimentam sistemas de decisão inspirados em cães selvagens, onde votos rápidos e informais substituem reuniões intermináveis. A regra é simples: proposta apresentada, discussão breve, votação imediata, ação. Se não há consenso claro, a proposta é adiada e revisada. Isso acelera decisões sem sacrificar input coletivo. Segundo, cuidado com membros feridos. Cães selvagens alimentam os que não podem caçar. Eles não abandonam os fracos. Por quê? Porque sabem que amanhã pode ser a vez deles precisarem de ajuda. Isso desafia profundamente a mentalidade de competição pura que domina muitos ambientes de trabalho. Equipes que adotam princípios de suporte mútuo, inspiradas em cães selvagens, demonstram taxas de retenção e performance superiores a longo prazo. Não porque são gentis, porque são pragmáticas. Membros que sabem que serão apoiados em dificuldades se arriscam mais, inovam mais, confiam mais. Terceiro, a estratégia de revezamento. Durante perseguições longas, cães selvagens revezam a liderança. Quem está liderando está gastando mais energia. Quando cansa, cai para trás e outro assume. Isso mantém pressão constante sobre a presa, sem esgotar nenhum membro individual. Maratonistas de elite humanos estão usando essa estratégia em competições de equipe. Ciclistas usam isso há décadas no conceito de pelotão. Mas foi o estudo de cães selvagens que revelou a matemática exata de quando e como fazer o revezamento para máxima eficiência. E há uma lição filosófica profunda aqui. Os cães selvagens têm a maior taxa de sucesso de caçada, não porque são os mais rápidos ou os mais fortes. É porque são os mais cooperativos e os mais resilientes. Eles vencem pelo cansaço, pela coordenação, pela recusa em desistir. Em um mundo obcecado com talento individual e desempenho explosivo, os cães selvagens nos lembram que resistência coletiva frequentemente supera brilhantismo solitário. Agora as hienas, as mal compreendidas, as injustiçadas. E aqui, as lições são sobre sistemas sociais complexos e eficiência extrema. As hienas vivem em sociedades matriarcais. Fêmeas comandam, fêmeas decidem,
fêmeas lideram caçadas. E essa estrutura não surgiu por acaso. Surgiu porque funciona melhor para as condições específicas em que hienas vivem: alta competição, recursos escassos, necessidade de defesa territorial agressiva. Estudos sobre organizações lideradas por mulheres encontram paralelos interessantes. Não porque mulheres sejam inerentemente melhores líderes, mas porque estruturas matriarcais frequentemente desenvolvem características específicas: maior ênfase em coesão de grupo, menor tolerância para comportamento disruptivo individual, distribuição mais equitativa de recursos. As hienas nos mostram que não existe uma única forma certa de organizar uma sociedade. Existe a forma que funciona melhor para seu contexto específico. A mandíbula da hiena, capaz de esmagar ossos, inspirou desenvolvimentos em ferramentas industriais. Britadeiras de mandíbula, usadas em mineração e construção, imitam diretamente o mecanismo de mordida da hiena. Pressão concentrada em um ponto específico, capaz de quebrar materiais extremamente duros. E o sistema digestivo da hiena, capaz de dissolver ossos, está sendo estudado para desenvolvimento de novos processos químicos industriais para reciclagem de materiais resistentes. Mas talvez a lição mais importante das hienas seja sobre eficiência de recursos. Elas não desperdiçam nada, absolutamente nada. Comem tudo que outros predadores deixam para trás. Em um mundo enfrentando crises de desperdício e recursos limitados, as hienas são um modelo de economia circular perfeita. Elas nos ensinam que não existe lixo, existe apenas recurso mal aproveitado. E há uma lição sobre reputação versus realidade. Hienas são vistas como covardes e necrófagas. A realidade é que são caçadoras de elite com taxa de sucesso superior aos leões. Essa dissonância entre percepção e fato nos lembra de questionar narrativas estabelecidas. Nem tudo que parece verdade é verdade. E às vezes, os mais subestimados são os mais competentes. Finalmente, o crocodilo. O design inalterado há 200 milhões de anos. E a lição aqui é profunda. Se algo funciona perfeitamente, não mexa. O crocodilo sobreviveu a 5 extinções em massa, não porque evoluiu constantemente, mas porque atingiu um design tão eficiente que mudanças se tornaram desnecessárias. Ele é a prova viva de que inovação pela inovação é um erro. Mude apenas quando necessário. Caso contrário, preserve o que funciona. Engenheiros navais estudam crocodilos para design de submarinos. A capacidade de permanecer submerso e imóvel por horas, com gasto mínimo de energia, é crucial para operações submarinas militares e de pesquisa. O formato hidrodinâmico do corpo do crocodilo, praticamente sem arrasto na água, inspirou melhorias em cascos de embarcações. O rolo da morte do crocodilo está sendo estudado para aplicações cirúrgicas. Parece absurdo, mas a técnica de torção controlada que o crocodilo usa para desmembrar presas está inspirando novos métodos para a remoção de tecidos necrosados e tumores. A ideia é aplicar torção rotacional precisa para separar tecido danificado do saudável sem cortes extensivos. Mas a lição mais poderosa do crocodilo é sobre paciência e timing. Ele não ataca todo animal que se aproxima da água. Ele espera pelo momento exato. Quando a presa está bebendo, quando a cabeça está baixa, quando a atenção está dividida. Esse nível de disciplina, de controle sobre o impulso de agir prematuramente, é uma lição que se aplica a negociações, investimentos, estratégia militar, até mesmo relacionamentos pessoais. Timing não é tudo. Timing é a única coisa que importa. E há algo mais profundo aqui. Algo que conecta todos esses predadores em uma lição final para a humanidade. Cada um deles é um arquivo vivo, uma biblioteca genética, um manual de soluções testadas ao longo de milhões de anos. Quando o guepardo persegue uma gazela, ele não está apenas caçando. Ele está executando um algoritmo refinado por incontáveis gerações. Quando o leopardo arrasta uma presa para uma árvore, ele está aplicando física e engenharia que precedem a humanidade em eras. Esses animais são mais antigos que nossas civilizações. Eles estavam aqui antes das pirâmides, antes de Roma.
antes de qualquer cidade que consideramos antiga. E eles funcionam. Eles resolvem problemas complexos de forma elegante. Eles sobrevivem em um dos ambientes mais competitivos do planeta, usando estratégias que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda estamos aprendendo a compreender. A biomimética não é apenas sobre copiar formas naturais. É sobre humildade. É sobre reconhecer que a natureza teve milhões de anos para testar soluções e que muitas dessas soluções são melhores do que qualquer coisa que inventamos. É sobre entender que esses predadores não são apenas animais perigosos. São engenheiros, são estrategistas, são professores. E nós estamos finalmente começando a prestar atenção. Universidades ao redor do mundo têm departamentos inteiros dedicados a estudar predadores para aplicações práticas. A Universidade de Stanford tem um laboratório que estuda exclusivamente locomoção animal para robótica. O MIT tem projetos de inteligência artificial baseados em comportamento de caça de predadores em grupo. A NASA estuda crocodilos para desenvolver sistemas de suporte de vida de longa duração para missões espaciais. Mas aqui está a ironia cruel. Justo quando estamos começando a entender o valor desses animais, justo quando estamos descobrindo que eles guardam segredos que podem revolucionar nossa tecnologia, nossa medicina, nossa sociedade, eles estão desaparecendo. A biblioteca está pegando fogo e nós estamos segurando os fósforos, porque enquanto cientistas estudam leopardos em laboratórios, caçadores ilegais os matam na savana. Enquanto engenheiros aprendem com guepardos, seu habitat é convertido em fazendas. Enquanto pesquisadores analisam o comportamento de leões, populações inteiras são envenenadas em retaliação por ataques ao gado. Enquanto universidades estudam cães selvagens, eles morrem aos milhares por doenças transmitidas por cachorros domésticos. A humanidade está cometendo o erro mais estúpido possível. Estamos destruindo nossos professores antes de terminar a aula. Estamos queimando a biblioteca antes de ler os livros. E uma vez que esses animais desapareçam, uma vez que a última alcateia de leões seja eliminada, uma vez que o último guepardo morra, não há como recuperar esse conhecimento. Ele se perde. Para sempre. Não podemos reconstruir milhões de anos de evolução. Não podemos recriar as soluções que a seleção natural desenvolveu. E as aplicações que ainda não descobrimos, as tecnologias que esses animais poderiam inspirar, os problemas futuros que eles poderiam nos ajudar a resolver, tudo isso morre com eles. Você não pode aprender com um professor morto. E você não pode ler livros que foram queimados. Então sim, esses predadores nos ensinam sobre velocidade, força, estratégia e cooperação. Mas a lição mais importante que eles nos ensinam é sobre nosso próprio futuro. Porque a pergunta não é se eles vão sobreviver. Eles sobreviveram a asteroides e eras glaciais. A pergunta é, será que nós vamos sobreviver sem eles? E a resposta, cada vez mais clara, é não. Então chegamos aqui. Você entendeu o arsenal. Você viu a inteligência. Você aprendeu as lições que esses predadores têm a ensinar. E agora precisa enfrentar a verdade que ninguém quer ouvir. Estamos destruindo tudo isso. Sistematicamente, conscientemente e, em muitos casos, sem nem perceber. A savana africana não está apenas mudando, está sendo desmantelada. E os predadores que você acabou de conhecer, esses mestres da sobrevivência que resistiram a milhões de anos de desafios evolutivos, estão perdendo a batalha mais rápida e brutal que já enfrentaram. A guerra contra a humanidade. Vamos aos números, porque é nos números que a tragédia se revela em toda a sua magnitude. Em 1900, estimava-se que 200 mil leões vagavam pela África e partes da Ásia. Hoje, restam menos de 20 mil, uma queda de 90% em pouco mais de um século. 90% de uma espécie apagada em 3 gerações humanas. E a tendência não está desacelerando, está acelerando. Guepardos? 7.100 indivíduos restantes em todo o planeta. Eles já foram extintos na Índia, no Oriente Médio e em vastas áreas da África onde antes prosperavam. Ocupam agora apenas 9% de seu território histórico. 9%. Imagine perder 91% da sua casa. É isso que aconteceu com os guepardos. Cães selvagens africanos,
menos de 6.000 em estado selvagem. Eles desapareceram completamente de 25 países africanos, onde antes eram comuns. Sua população caiu mais de 99% no último século. 99%. Eles estão a um passo de existir apenas em zoológicos e reservas cercadas. E aqui está a verdade brutal. Não existe um vilão único. Não há um monstro específico que possamos apontar e derrotar. O inimigo são 1000 facas pequenas cortando simultaneamente. São 3 ameaças principais, cada uma letal por si só, mas combinadas, absolutamente devastadoras. A primeira ameaça é a mais óbvia e a mais implacável: destruição de habitat. A África está crescendo. A população humana do continente era de 200 milhões em 1950. Hoje passa de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E cada uma dessas pessoas precisa de espaço, precisa de terra para plantar, precisa de terra para construir, precisa de recursos. Então as fronteiras agrícolas avançam. Florestas são derrubadas. Savanas são convertidas em plantações de milho, soja, algodão. Pastagens naturais viram campos de gado. E o território disponível para os predadores encolhe. Não lentamente, rapidamente. A África perde 4 milhões de hectares de habitat natural por ano. Por ano. Isso é uma área equivalente à Suíça desaparecendo anualmente. E predadores precisam de território. Não é luxo, é necessidade de sobrevivência. Uma alcateia de leões precisa de 100 a 400 quilômetros quadrados para caçar de forma sustentável. Um leopardo macho precisa de 20 a 30 quilômetros quadrados. Cães selvagens precisam de até 1.500 quilômetros quadrados para suas perseguições de longa distância. Quando esse território não existe mais, quando está fragmentado em pedaços pequenos isolados por fazendas e estradas, esses animais não conseguem sobreviver. É matemática simples e brutal, mas a fragmentação de habitat cria outro problema, mais insidioso: conflito humano-animal. Quando leões não encontram presas selvagens suficientes em territórios reduzidos, eles atacam gado. Quando leopardos têm seus territórios invadidos por fazendas, eles caçam cabras e ovelhas. E os fazendeiros retaliam, com veneno, com armadilhas, com armas. E eles têm todo o direito de se defender, de proteger seus rebanhos dos quais sua família depende. Não há vilões nessa história. Há apenas tragédia. Um fazendeiro africano que perde 3 vacas para um leão pode ver sua família passar fome. Ele não vai filosofar sobre conservação. Ele vai matar o leão. E é exatamente isso que acontece. Milhares de leões são mortos anualmente em retaliação por ataques ao gado. Leopardos são envenenados. Cães selvagens são caçados porque atacam rebanhos de cabras. E o veneno não discrimina. Quando um fazendeiro envenena uma carcaça para matar leões que atacaram seu gado, ele também mata hienas que se alimentam da carcaça. Mata abutres, mata chacais, mata qualquer predador ou necrófago que toque aquela carne envenenada. Uma única carcaça envenenada pode matar 20, 30 animais. E isso acontece todos os dias em toda a África. A segunda ameaça é ainda mais sinistra porque é puramente baseada em ganância, caça ilegal e comércio de partes animais. Leões são caçados por troféus. Turistas ricos pagam dezenas de milhares de dólares para atirar em um leão macho de juba completa e pendurar a cabeça na parede. E sim, existe caça legal regulamentada, mas as linhas entre legal e ilegal são borradas. Muitos leões são atraídos para fora de áreas protegidas com iscas e mortos legalmente do lado de fora. Tecnicamente legal, moralmente obsceno. E pior, leões estão sendo mortos por suas partes corporais para a medicina tradicional asiática. Com tigres virtualmente extintos na natureza, o comércio se voltou para leões. Ossos de leão são vendidos como substitutos de ossos de tigre em medicamentos tradicionais. Um esqueleto de leão pode valer até $5.000 no mercado negro. Fazendas de leões na África do Sul criam animais especificamente para serem mortos e ter os ossos exportados. É industrialização da extinção. Leopardos são caçados por suas peles. Uma única pele de leopardo pode valer $3.000 no mercado negro.
Elas são usadas em roupas cerimoniais tradicionais em algumas culturas africanas, e a demanda continua alta apesar das leis de proteção. Caçadores ilegais colocam armadilhas de arame em trilhas conhecidas de leopardos. Os animais são estrangulados lentamente, morrendo em agonia ao longo de horas ou dias até o caçador retornar. Guepardos enfrentam uma ameaça diferente: comércio de filhotes. Filhotes de guepardo são capturados na natureza e vendidos como animais de estimação exóticos, principalmente para compradores ricos no Golfo Pérsico. Um filhote de guepardo pode valer $15.000, e para cada filhote que chega vivo ao comprador, 3 ou 4 morrem durante a captura ou transporte. As mães são geralmente mortas durante a captura dos filhotes. É genocídio comercial, e há a caça ilegal de presas. Quando caçadores ilegais matam zebras, antílopes e búfalos para vender carne, eles não estão apenas tirando comida da boca dos predadores, estão colapsando a base da cadeia alimentar. Em áreas onde caça ilegal de presas é intensa, populações de predadores entram em colapso, mesmo sem serem diretamente caçados. Eles simplesmente morrem de fome. A terceira ameaça é a mais moderna e talvez a mais implacável: o colapso sistêmico da cadeia alimentar através de múltiplos vetores de pressão. Cercas. Parece inócuo, mas cercas cortam rotas de migração que herbívoros seguem há milênios. Quando zebras e gnus não podem migrar para áreas de pastagem sazonal, suas populações caem. Quando as presas diminuem, os predadores morrem de fome. Doenças transmitidas por animais domésticos. Cães selvagens são incrivelmente vulneráveis à cinomose e raiva, doenças comuns em cachorros domésticos. Aldeias humanas se expandem para dentro de áreas de vida selvagem. Cachorros domésticos circulam livremente, entram em contato com cães selvagens e transmitem doenças. Surtos de cinomose já eliminaram populações inteiras de cães selvagens em questão de semanas. Uma matilha de 20 indivíduos saudáveis pode ser reduzida a 0 em um mês. Leões também são vulneráveis. Tuberculose bovina, transmitida por búfalos que tiveram contato com gado doméstico, está se espalhando entre populações de leões. Leões infectados ficam fracos, tossem, perdem peso e eventualmente morrem. E não há tratamento viável para animais selvagens. Uma vez que um leão contrai tuberculose, é sentença de morte, e há pressões ambientais mais amplas. Mudanças climáticas estão alterando padrões de chuva na África. Secas mais longas e severas reduzem disponibilidade de água e vegetação. Herbívoros morrem em massa durante secas extremas. Isso parece bom para predadores no curto prazo, muita carne disponível, mas é devastador no longo prazo porque a população de presas não se recupera rapidamente. E quando a seca termina e os predadores ainda precisam comer, não há presas suficientes. Rios estão sendo desviados para a irrigação agrícola. Pontos de água estão secando. E lembre-se do crocodilo. 200 milhões de anos de perfeição evolutiva não o prepararam para viver em rios sem água. Crocodilos do Nilo estão desaparecendo de vastas áreas onde antes eram comuns, simplesmente porque os rios onde viviam não existem mais. Foram transformados em canais de irrigação ou secaram completamente devido ao desvio de água para uso humano. E existe uma ameaça que não afeta diretamente os predadores, mas os mata indiretamente: barreiras físicas e psicológicas. Estradas cortam territórios. Leões tentam cruzar rodovias e são atropelados. Parece trivial. Não é. Em áreas com tráfego intenso, atropelamentos são uma das principais causas de morte de grandes felinos. E estradas dividem populações, criando grupos isolados que não podem se reproduzir entre si, levando à endogamia e colapso genético. Áreas protegidas cercadas parecem a solução: criar parques nacionais onde animais estão seguros. Mas aqui está o problema: predadores não sabem onde estão as fronteiras dos parques. Um leão não reconhece a diferença entre dentro e fora da reserva. Ele segue as presas. E quando as presas migram para fora do parque, os leões seguem. E do outro lado da fronteira invisível, fazendeiros estão esperando. E mesmo dentro de parques, há problemas.
Superpopulação de predadores em áreas protegidas pequenas leva à competição excessiva, infanticídio, colapso de estrutura social. Leões machos matam filhotes de outros machos para trazer fêmeas de volta ao cio. Isso sempre aconteceu. Mas em territórios fragmentados onde animais estão confinados, as taxas de infanticídio disparam. As fêmeas não conseguem levar filhotes até a maturidade porque sempre há machos novos tentando tomar controle da alcateia. Vamos recapitular a matemática da extinção. Leões perderam 90% da população em um século e continuam caindo 3% ao ano. Guepardos, 7.000 indivíduos em território fragmentado, populações pequenas isoladas enfrentando colapso genético. Cães selvagens, menos de 6.000 vulneráveis a doenças, precisam de territórios enormes que não existem mais. Leopardos, aparentemente estáveis em algumas áreas, mas populações em queda silenciosa, porque são noturnos e solitários. Então, o declínio passa despercebido até ser tarde demais. E aqui está a parte que deveria aterrorizar qualquer pessoa prestando atenção. Estamos perdendo os reguladores do ecossistema. Esses predadores não são decoração, não são peças opcionais. São a engrenagem central que mantém todo o sistema funcionando. Estudos em áreas onde predadores foram eliminados mostram colapso ecológico em cascata dentro de uma década. Sem predadores, herbívoros se multiplicam sem controle. Inicialmente parece bom. Mais zebras, mais antílopes. Mas então a vegetação não aguenta a pressão. Pastagens são superpastoreadas. Árvores jovens são comidas antes de crescer. A regeneração florestal para. E sem regeneração, não há renovação do ecossistema. O que era savana saudável vira campo degradado. E herbívoros em excesso competem por recursos cada vez mais escassos. Subnutrição generalizada. Doenças se espalham mais rápido em populações densas. E então vem o colapso. As populações de herbívoros despencam não gradualmente, mas catastroficamente. E quando isso acontece, o solo já está degradado, a vegetação já foi destruída e não há recuperação rápida. O ecossistema entrou em um novo estado estável, um estado degradado, um estado morto. E não estou falando de teoria. Isso já aconteceu. Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique, perdeu 95% de seus grandes mamíferos durante a Guerra Civil. Predadores foram os primeiros a sumir. Em 10 anos, o ecossistema entrou em colapso. Levou décadas e milhões de dólares para começar a recuperação. E ainda não voltou ao que era. Serengeti, na Tanzânia, um dos ecossistemas mais intactos restantes, mostra o que funciona. Populações saudáveis de predadores mantêm populações de herbívoros em equilíbrio. A vegetação se regenera. O solo permanece saudável. Rios continuam fluindo. Mas Serengeti é exceção. E até Serengeti enfrenta pressões crescentes de desenvolvimento ao redor de suas fronteiras. Então aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Estamos no processo de destruir um sistema que levou milhões de anos para se desenvolver. E uma vez destruído, uma vez que esses predadores desapareçam, não há botão de reset. Não há restauração mágica. Você não pode recriar uma alcateia de leões com comportamento funcional apenas colocando leões criados em cativeiro na savana. Eles não sabem caçar. Não conhecem o território, não têm a estrutura social que leva gerações para ser estabelecida, e o conhecimento morre com eles. Cada alcateia de leões tem técnicas de caça específicas, transmitidas de geração em geração. Quando aquela alcateia é eliminada, aquelas técnicas morrem. Cada leopardo conhece seu território em detalhes íntimos aprendidos ao longo de anos. Quando ele morre, aquele conhecimento morre. Cães selvagens aprendem rotas de caça com suas matilhas. Quando a matilha é eliminada, aquelas rotas são esquecidas. Estamos queimando uma biblioteca e a fumaça está subindo mais rápido a cada ano. A janela para reverter isso está fechando. Não em décadas, em anos. Algumas populações já passaram do ponto de não retorno. Não há indivíduos suficientes para manter viabilidade genética. Não há território suficiente para sustentar populações mínimas viáveis. Não há conectividade suficiente entre populações isoladas. E a tragédia, a puta tragédia desse processo todo é que é evitável.
Não é um asteroide vindo do espaço. Não é uma praga inevitável. É escolha. Escolhas humanas. Sobre onde colocar cercas, sobre quanto território alocar para a conservação, sobre quanto investir em coexistência entre humanos e vida selvagem, sobre se vamos comprar produtos derivados de caça ilegal, sobre se vamos pressionar governos para fazer da conservação uma prioridade. Mas é mais fácil não escolher. É mais fácil deixar que fazendeiros matem leões que atacam gado sem oferecer alternativas. É mais fácil deixar que caçadores ilegais operem porque fiscalização custa dinheiro. É mais fácil desviar rios para a agricultura porque produtividade imediata importa mais que sustentabilidade de longo prazo. É mais fácil converter mais savana em fazendas porque pessoas precisam comer hoje e predadores são problema de amanhã. Exceto que amanhã chegou e os predadores estão desaparecendo. E quando o último leão rugir pela última vez, quando o último guepardo correr sua última corrida, quando a última alcateia de cães selvagens for eliminada por doença, não haverá segunda chance. Não haverá oportunidade de corrigir o erro. Haverá apenas silêncio onde antes havia vida, e uma savana que não funciona mais. E humanos se perguntando por que o ecossistema do qual também dependemos está em colapso. A natureza não precisa de nós. Ela estava aqui antes. Ela estará aqui depois. Mas nós precisamos dela. E estamos serrando o galho no qual estamos sentados enquanto aplaudimos o progresso da serra. Mas a história não termina na destruição. Não pode terminar aí. Porque enquanto a biblioteca queima, há pessoas correndo para dentro das chamas tentando salvar os livros. E contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, algumas dessas tentativas estão funcionando. Existe um movimento crescendo. Não é romantismo ingênuo de ambientalistas desconectados da realidade. É pragmatismo científico combinado com vontade política e, em alguns lugares, com dinheiro suficiente para fazer diferença real. Que os resultados onde esse movimento consegue tração são surpreendentes. Comece com o conceito mais ambicioso: corredores ecológicos transnacionais. A ideia é simples na teoria, absurdamente complexa na execução. Em vez de criar pequenas reservas isoladas onde animais ficam presos como em prisões luxuosas, conecte grandes áreas protegidas através de faixas de terra gerenciada. Permita que animais migrem. Permita que populações se misturem geneticamente. Permita que o ecossistema funcione como funcionou por milhões de anos. O maior exemplo é a área de conservação transfronteiriça Kavango-Zambezi. 5 países: Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue. 440 mil quilômetros quadrados de território conectado. Maior área de conservação do mundo. E não é apenas papel. Cercas estão sendo removidas, corredores estão sendo estabelecidos. Animais estão migrando livremente através de fronteiras nacionais pela primeira vez em décadas. E funciona. Populações de elefantes, que servem como indicador da saúde geral do ecossistema, estão crescendo. Predadores estão seguindo as manadas. Leões que antes estavam confinados a pequenas reservas, agora vagam por territórios que seus ancestrais conheceram. A diversidade genética está aumentando porque populações isoladas voltaram a se misturar. Mas isso só funciona porque governos concordaram em cooperar, porque comunidades locais foram incluídas no planejamento e se beneficiam através de ecoturismo, porque há dinheiro, bilhões de dólares de financiamento internacional sustentando o projeto, e porque há vontade política de fazer funcionar mesmo quando é difícil, mesmo quando surgem conflitos. E há projetos menores, mais focados, mas igualmente importantes. Na África do Sul, cães selvagens estão sendo reintroduzidos em áreas onde foram extintos há décadas. Não é só soltar animais e torcer. É ciência meticulosa. Escolher indivíduos geneticamente diversos de populações diferentes. Aclimatá-los em áreas cercadas. Monitorá-los com colares de GPS. Vacinar contra doenças. Trabalhar com comunidades locais para reduzir conflitos. E está funcionando. Populações reintroduzidas estão se reproduzindo. Estão caçando. Estão se comportando como cães selvagens deveriam se comportar.
Algumas matilhas já se dispersaram e estabeleceram novos territórios, além das áreas de reintrodução. É recuperação em tempo real. Tecnologia está se tornando aliada crucial. Colares de GPS em predadores permitem rastreamento em tempo real. Quando um leão se aproxima de uma fazenda, o sistema alerta o fazendeiro. Isso dá tempo para trazer o gado para cercados seguros. Reduz ataques, reduz retaliação. Salva leões e salva o sustento de famílias. É solução pragmática para problema real. Sistemas de alerta comunitários estão sendo instalados em áreas de alta densidade de conflito humano-animal. Quando predadores são detectados próximos a aldeias, alarmes soam. Não para matar o animal, mas para evitar encontros. Crianças são chamadas para dentro de casa. Gado é protegido. E predadores passam sem incidentes. Coexistência através de informação. Há programas de compensação. Fazendeiros que perdem gado para predadores recebem pagamento equivalente ao valor do animal. Isso remove o incentivo financeiro para matar predadores em retaliação e funciona onde é implementado adequadamente. O problema é a escala. Milhares de fazendeiros, milhões de dólares necessários e corrupção frequente desviando fundos. Mas onde funciona, transforma atitudes. Predadores deixam de ser inimigos mortais e se tornam parte aceitável da paisagem. Ecoturismo está provando ser a arma econômica mais poderosa. Um leão vivo vale mais que um leão morto. Muito mais. Um único leão macho em uma reserva turística pode gerar $500 milhão em receita ao longo de sua vida através de taxas de visitação, safaris fotográficos, hospedagem. Compare isso com os $50 mil que um caçador de troféus paga para matá-lo uma vez. A matemática é clara, e esse dinheiro vai para comunidades locais. Lodges empregam guias, cozinheiros, motoristas, gerentes, todos locais. Aldeias próximas a reservas prósperas recebem parte da receita. Escolas são construídas, clínicas são financiadas, infraestrutura melhora. E, de repente, proteger vida selvagem não é filantropia abstrata. É interesse econômico concreto. Há histórias individuais de sucesso que deveriam inspirar. No Quênia, um programa transforma ex-caçadores ilegais em guardas florestais. Esses homens conhecem a savana melhor que qualquer cientista. Sabem onde caçadores ilegais operam, conhecem rotas, esconderijos, técnicas, e agora usam esse conhecimento para proteger em vez de destruir. E ganham mais dinheiro fazendo isso, porque ecoturismo paga melhor que caça ilegal a longo prazo. Há mulheres em comunidades ao redor de reservas que antes viam leões como ameaça e agora os veem como oportunidade. Elas criaram cooperativas de artesanato, vendendo produtos para turistas. Parte da receita vai para fundos de conservação comunitários. Elas têm voz em decisões sobre manejo de vida selvagem. E isso muda tudo. Quando conservação beneficia diretamente famílias, conservação deixa de ser imposição externa e vira prioridade local. Cientistas estão desenvolvendo métodos não letais de controle de predadores problemáticos. Leões que repetidamente atacam gado podem ser capturados, não mortos. São relocados para áreas remotas dentro de reservas. Não é solução perfeita, porque alguns retornam, mas muitos permanecem nas novas áreas. E isso salva vidas animais e reduz conflitos humanos. Há avanços na medicina veterinária para a vida selvagem. Cães selvagens podem agora ser vacinados contra cinomose e raiva, usando iscas com vacina oral. Não é necessário capturar cada animal. Espalhe iscas vacinadas em território de cães selvagens. Eles comem, ficam imunizados. Surtos de doenças que antes eliminariam matilhas inteiras, agora são preveníveis. Educação está mudando mentalidades. Crianças em escolas próximas a reservas aprendem sobre ecologia, sobre o papel dos predadores, sobre coexistência. E essas crianças crescem com atitudes diferentes dos pais. Não veem predadores apenas como ameaças a serem eliminadas. Entendem complexidade, entendem valor. E essa mudança geracional é lenta, mas permanente. Há até sucesso em combate à caça ilegal. Drones equipados com câmeras térmicas
patrulham reservas à noite, detectam caçadores ilegais. Guias florestais são despachados, prisões são feitas, e a mensagem se espalha. Caça ilegal está se tornando arriscada demais. A tecnologia virou o jogo, e há reconhecimento crescente nos mais altos níveis de governo de que conservação não é luxo, é necessidade econômica. Turismo de vida selvagem gera bilhões de dólares anualmente na África, emprega milhões de pessoas. É indústria legítima que compete com agricultura e mineração em importância econômica. Quando governos entendem isso, políticas mudam. Mas aqui está a reflexão que precisa acontecer. Todas essas soluções funcionam, todas são comprovadas, todas salvam predadores e beneficiam humanos simultaneamente. Então, por que não são implementadas em escala universal? Por que ainda estamos perdendo a guerra? Porque falta vontade, falta financiamento consistente, falta coordenação internacional, falta pressão pública suficiente para forçar mudança. E falta uma compreensão fundamental de que isso não é sobre salvar animais bonitos para sentir bem. É sobre preservar sistemas funcionais dos quais nós, humanos, dependemos. A savana não é decoração, é a origem. É onde nossa espécie evoluiu. É onde aprendemos a caçar, a cooperar, a pensar estrategicamente. Os predadores que vagam por essas planícies são nossos professores evolutivos. Eles nos forçaram a ficar inteligentes ou morrer. E agora que ficamos inteligentes demais, estamos matando-os. E aqui está a ironia final e mais profunda. Esses predadores não precisam de nós. Eles sobreviveram a 5 extinções em massa. Sobreviveram a mudanças climáticas que transformaram continentes. Sobreviveram à competição de outras espécies que agora são apenas fósseis. Eles são máquinas de sobrevivência testadas por milhões de anos, mas não conseguem sobreviver a nós. Não porque somos mais fortes fisicamente. Um leão vence qualquer humano em combate individual, mas porque somos muitos. Porque alteramos o ambiente mais rápido do que eles conseguem se adaptar. Porque temos armas que matam à distância. Porque construímos cercas que eles não entendem. Porque envenenamos sem eles saberem. Então a questão não é se os predadores da savana podem sobreviver. Tecnicamente podem, se lhes dermos espaço e oportunidade. A questão é se nós vamos permitir, se vamos escolher coexistência sobre dominação. Se vamos reconhecer que um planeta onde esses animais prosperam é um planeta mais saudável para todos. E se vamos entender que quando o último leão rugir pela última vez, quando o último guepardo correr sua última corrida, nós não perdemos apenas uma espécie. Perdemos parte de nós mesmos. Perdemos conexão com a origem. Perdemos professores. Perdemos a última prova viva de que existem outras formas de existir além da nossa. A natureza não está pedindo permissão, não está implorando, está apenas continuando. Leões ainda caçam, guepardos ainda correm, cães selvagens ainda perseguem. Eles não sabem que estão ameaçados de extinção, não entendem conceitos humanos de conservação. Eles apenas vivem, como sempre viveram, como sempre viverão, enquanto houver espaço. E nós temos a escolha que eles não têm. Podemos decidir se esse espaço vai continuar existindo, se esses animais vão ter futuro, se as próximas gerações de humanos vão conhecer savanas vivas ou apenas museus mortos. A natureza está esperando, não por nossa aprovação, por nossa decisão. E o relógio está correndo mais rápido do que você imagina.